Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Bolsonaro inelegível. Para onde vai a extrema-direita? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Note! Essa semana, na sexta-feira, sextou diferente. Bolsonaro foi declarado inelegível por 8 anos no julgamento do TSE. E aí tem várias questões para a gente debater sobre isso, para além da comemoração. Eu gostaria muito de ter comido um sarapatéuzinho com uma cerveja para comemorar, mas não deu, tive que ficar em casa estudando. Mas vamos lá. Primeira coisa, Bolsonaro enfrenta mais de uma dezena de ações no TSE ainda. Então, nos próximos anos, nos próximos meses, a gente vai ver muitos julgamentos de Bolsonaro por crimes diferentes que ele cometeu durante o período na presidência. Essa ação que levou à inelegibilidade de Bolsonaro, palavra difícil da porra, foi uma ação impetrada pelo PDT e pelo Ciro Gomes, ainda durante a campanha eleitoral. E aí, acho que a primeira coisa a ser destacada é o seguinte: eu fiquei muito feliz que Bolsonaro foi declarado inelegível por essa ação e não por outras. Por quê? Essa ação do PDT e de Ciro caracteriza muito claramente o crime de golpe de Estado, o abuso do poder político, a tentativa de usar o cargo de presidente para burlar, para melar, para violar o processo eleitoral. Então acaba trazendo o debate, o conteúdo desse crime julgado, acaba trazendo o debate para o caráter golpista do Bolsonaro. E eu digo isso porque tem várias outras ações que o Bolsonaro vai responder no TSE, que se fosse ela que tivesse condenado o Bolsonaro, seria muito ruim. Por exemplo, tem uma ação no TSE que acusa o Bolsonaro de crime eleitoral por causa dos auxílios eleitoreiros que Bolsonaro botou para funcionar em 2022. E aí, veja, gente, a gente sabe que foi uma ação eleitoreira, a gente sabe que foi uma tentativa de ganhar a eleição no tapetão, tentativa meio que de comprar votos, mas se fosse essa ação julgada, provavelmente a mídia burguesa ia estar falando de responsabilidade fiscal, de descontrole das contas públicas e não sei o quê. E aí, veja, eu mesmo, em nenhum momento eu critiquei a ação eleitoreira em si de Bolsonaro. Eu denunciei o seu caráter eleitoreiro, oportunista, e aproveitei isso para dizer que Bolsonaro poderia ter feito muito antes. Mas que bom que por causa do oportunismo eleitoral de Bolsonaro, a fome foi diminuída, tá ligado? Que bom que se gerou renda para a população, que bom que se gerou emprego. Inclusive, durante a campanha, o Lula, por exemplo, acertou muito discurso nisso. Lula dizia assim, pegue auxílio e não vote nele. Não se acanhe não, pegue auxílio, pegue as coisas, o benefício, vá e não vote nele, que esse é o discurso. Esse negócio tá falando de responsabilidade fiscal enquanto o povo tá passando fome, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. Então, assim, ótimo que não foi julgado uma ação que ensejasse um debate na mídia para reforçar o discurso de austeridade, a ideologia do corte de gastos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja, o Braga Neto, vice-Bolsonaro, foi inocentado. Então, isso mostra a continuidade do poder do partido fardado. Inclusive, o Pedro Mari está lançando um livro sobre o partido fardado, sobre a questão militar no governo Bolsonaro e nesse começo agora do governo Lula, O Aproximações Sucessivas. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, a capa do livro do Pedro Mari, que eu tive a honra e o prazer de escrever o prefácio, está na pré-venda. E aí, o Braga Neto saiu impune. O que mostra o seguinte, veja, o partido fardado, enquanto um organismo político, ele está preservado, O Lula colocou o José Múcio, que é um reacionário conservador, porta-voz de Milico do Ministério da Defesa. Os militares em si não vão pagar pelo genocídio. Os militares enquanto instituição, Não vão pagar pelo genocídio durante a pandemia, não vão pagar pelo genocídio contra os povos indígenas, particularmente os Yanomamis, mas não só. Não vão pagar por todos os roubos, corrupção, desvio de verba. Um ou outro militar irrelevante é que vai rodar, sei lá, Mauro Cid, tá ligado? Mas fora isso, os militares estão saindo impunes. Então, eu acho que é importante a gente não perder de vista que segue o poder do partido fardado. Eles recuaram, como consequência do 8 de janeiro, estão esperando o momento de, por exemplo, o governo Lula ter uma crise de popularidade para voltar à cena com tudo. Não tenha dúvida disso, sabe? É isso, assim, não tenha dúvida disso.
terceiro elemento é que é muito cedo para falar se isso vai fortalecer a extrema-direita, se vai enfraquecer, o que vai acontecer e tal. Eu acho que tem muitas análises apressadas sobre isso. Algumas coisas, porém, são certas. Primeiro, não teve um traque de massa na rua. Opa! Isso diz sobre a capacidade de mobilização da extrema-direita. Veja, tô gravando esse vídeo agora sábado, né? 2 da tarde. Ontem não teve atos de rua. Hoje, até agora não tá tendo, e eu pesquisei antes de entrar aqui para gravar esse vídeo, e até onde eu vi também não tá marcado nenhum ato para domingo. Então acho que a primeira coisa que fica clara é que o bolsonarismo, enquanto força política, está perdendo capacidade de mobilização. E aí não que esse julgamento provocou isso, o julgamento demonstra isso, entendem? Porque assim, se o bolsonarismo tivesse com uma capacidade crescente ou estável de mobilização de massas, o Bolsonaro teria chamado atos no Brasil inteiro ontem. Porque assim, todo mundo sabia que o Bolsonaro ia ser declarado inelegível. Eu sabia, vocês sabiam, todo mundo sabia. E não teve um traque de massa na rua. Então esse sinal é significativo e já é um fato dado. O segundo fato dado, me parece, é que isso tende a fragmentar a extrema-direita. Porque, veja, é diferente. O Brasil ele tem uma tendência presidencialista que é muito doida, que é assim. Irmão, quando um presidente é eleito, simplesmente vem uma reca de prefeito, de vereador, de gente querendo ficar comissionado, de deputado estadual, de não sei o quê, se filiar ao partido do presidente ou ao partido que compõe o seu governo. Então, há muito um efeito manada aqui, né? Um efeito manada na presidência, sabe? Tipo assim, quando o PT, no final do segundo governo Lula, ameaçou passar o PMDB e outros partidos do número de prefeitos, ter o maior número de prefeitos do Brasil, não é porque o PT estava crescendo, fazendo trabalho de base, não sei o que, é porque o Lula tinha mais de 70% de popularidade e saiu migrando em massa um bocado de prefeito pro PT, porra. Aí depois que o PT perde popularidade e se enfraquece, os prefeitos se mudam todo de partido. E assim, sabe? O Brasil tem essa dinâmica presidencialista muito forte que serve como bússola para os pêndulos políticos, né? Para onde vai a massa. Quando o Bolsonaro perde a eleição, a capacidade dele de impor uma unidade do campo da direita e da extrema-direita já se reduz. Bolsonaro, sem os direitos políticos, se reduz mais ainda. A galera fala assim, não, ele vai querer empurrar um dos filhos. Porra, ele vai. Vai querer empurrar o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, ou vai querer colocar a Michelle. A Michelle eu acho difícil, mas vai querer, sim. Não, tudo certo, ele vai querer empurrar um candidato que ele tenha controle, que ele acha que tenha controle. Mas ele vai conseguir unificar a extrema-direita? Eu acho que não. Porque hoje em dia Bolsonaro não tem mais máquina. Porque Bolsonaro perdeu os direitos políticos. Porque Bolsonaro pode, no máximo, ser um cabo eleitoral. Então eu acho que se criou a tendência a ser confirmada ou não, porque está muito longe, de que, por exemplo, em 2026 a extrema-direita e a direita vai ter no mínimo 2 candidatos. Aí estão falando em união entre Zema e Tarcísio. Eu acho muito difícil. Eu acho, por exemplo, o Kassab não toparia uma união dessa, por exemplo, com o Tarcísio com vice. E o Kassab tem a coleira do Tarcísio, né? Quem manda no Tarcísio. Eu também acho que o Zema, ele é muito desconhecido no Nordeste do Brasil. Então eu acho muito difícil convencer vários políticos burgueses relevantes da direita que estão no Nordeste do Brasil em apoiar uma candidatura presidencial do Zema. Inclusive, foi um efeito parecido com a candidatura da Simone Tebet, viu? A ala do PMDB do Nordeste inteiro, por exemplo, praticamente não apoiou a Simone Tebet porque eles olharam assim e falaram, ei, menino, peraí, porra. Tô aqui disputando eleição aqui em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, quero eleger meus deputados estaduais, quero eleger meus deputados federal, quero eleger meus parceiros aqui para governador, vou apoiar a Simone Tebet, que ninguém conhece no Nordeste, que viagem é essa, boy? Oxe, vai doido, tá ligado? Acho que vai acontecer um efeito parecido com o Zema, ou seja, a extrema-direita vai se fragmentar, a extrema-direita mais a direita vai se fragmentar necessariamente em 2 candidaturas, no mínimo. Eu aposto que mais, tendencialmente, mas isso pode mudar porque tem muito tempo até lá, né? Isso é positivo. Para mim, inclusive, é a maior vitória. Por que a maior vitória? Porque isso reduz a pressão por esse discurso terrorista de voto útil e talvez possa melhorar o ambiente de debate político eleitoral para a gente finalmente conseguir debater projeto numa eleição presidencial, né? Porque faz tempo, viu, gente? Acho que a última eleição presidencial em que a maioria dos candidatos realmente debateu o projeto de país foi a de 2014.
que embora depois disso veio o estelionato eleitoral, da presidenta Dilma, com essa justiça fiscal com o Joaquim Levy, mas a eleição de 2014 foi das eleições presidenciais mais recentes a mais politizada. No sentido de debater economia, no sentido de debater projetos e tal. Da eleição de 2014 em diante, nossa senhora, né? Assim, tragédia, rebaixamento, baixo nível, empobrecimento dos debates, e aí fragmentar o campo da direita e da extrema-direita, reduzindo a chance deles irem para o segundo turno, pode melhorar o ambiente do debate eleitoral. Pode. Há que se ver ainda também. Por fim, eu acho que a condenação de Bolsonaro também vai ser usada para legitimar ainda mais a força do Judiciário, do STF, do TSE, de Alexandre de Moraes, e vai reforçar ilusões institucionalistas na esquerda brasileira. E aqui é preciso cuidado. Eu lancei um vídeo sobre como a defesa das instituições só fortalece a extrema-direita, falando do ataque que o STF está fazendo à enfermagem. Esse mesmo STF que agora condenou o Bolsonaro foi o STF que sancionou o impeachment de Dilma e a prisão de Lula. Foi o mesmo STF que, inclusive, operou para, por exemplo, o Paulo Guedes e o Bolsonaro conseguirem desmontar a Petrobras porque tirou uma legislação do cu, que é falsa, que é ilegal, que não existe, que é assim, pode privatizar em massa as empresas públicas sem passar pelo Congresso, desde que não privatize a matriz. Isso é um absurdo. E eu posso passar 2 horas falando dos ataques mais recentes do Judiciário à soberania nacional, os direitos trabalhistas, às esquerdas brasileiras e por aí vai. Então veja, eu vou até citar uma frase do Nick Fury, da Marvel, que é assim, tem naquele filme da Marvel, Vingadores, a Era de Ultron, a galera fala assim, tem alguém que é nosso aliado que tá combatendo o Ultron. Aí o Nick Fury fala assim, o Ultron tem um inimigo, a gente não sabe se a gente tem um aliado. Veja, o bolsonarismo não tem um inimigo. O STF, Alexandre de Moraes, realmente, eles são inimigos do bolsonarismo. São aliados nossos? Não. São inimigos do bolsonarismo. Que bom, gente. Olha, brigue aí, vá pra cima, condenem Bolsonaro, condenem os filhos, não sei o que e tal. Eu continuo achando o STF um adversário da classe trabalhadora e um inimigo mortal de todos os direitos trabalhistas desse país. Ponto. Então, assim, eu vou continuar, e aí minha opinião vale de quê? Minha opinião vale de nada, mas é isso, minha coerência política enquanto comunista. Eu vou continuar sem soltar nenhum elogio para Alexandre de Moraes, continuar sem soltar nenhum elogio para o STF, porque eu sei qual é o interesse de classe do STF. Que o STF, o TSE e o Judiciário estejam nesse momento defendendo a República Burguesa frente aos elementos mais pitorescos e grotescos do fascismo brasileiro, ótimo. Mas continuam meus adversários políticos. Então acho que a gente nunca pode esquecer disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.